o capítulo 2, ele vai falar sobre a primeira reflexão lógica, a simples apreensão, né? Dividido em 5 partes, né? As coisas, a linguagem e o pensamento, imagens e conceitos, a abstração, a universalidade dos conceitos e a simples apreensão. Então, o primeiro deles aqui antes tem um preâmbulozinho, né? Primeiro as coisas, a linguagem e o pensamento. Então, lógica vem do grego logos, que significa razão, ou seja, aquilo justamente que distingue o homem dos demais animais enquanto ao modo de conhecer. Por isso, se chamou lógica a arte de pensar de tal maneira que se alcance não qualquer conhecimento, mas a verdadeira ciência das coisas. Porque todos os homens, por natureza, aprendem a pensar quando alcançam a idade do uso da razão. Mas nem todos aprendem a pensar bem. Vide nossa presidenta. Para pensar bem, se faz necessário reflexionar sobre o que é o mesmo pensamento. E chegou o momento em que começaremos a fazê-lo. Então agora é interessante que ele vai fazer uma reflexão sobre o que é o pensar, né? Assim, é bastante interessante essa parte aqui. As coisas, a linguagem e o pensamento. As palavras emitidas pela voz são os símbolos das paixões da alma, e as palavras escritas nos símbolos das palavras emitidas, e as palavras escritas os símbolos das palavras emitidas pela voz. Então, isso quer dizer, são 2 símbolos, na verdade, né? Você tem a ideia, né, que ele chama de paixão da alma, isso daqui é Aristóteles, né? E que é usado um símbolo fonético, e esse símbolo fonético, para designar isso daí, é usado um símbolo gráfico. E assim como a escritura não é idêntica a todos os homens, tampouco as línguas são semelhantes. Mas as paixões da alma, das que são as palavras sinais imediatos, são idênticas para todos os homens. O mesmo que as coisas que são imagens, essas paixões são também as mesmas para todos. Esse princípio aqui é bem interessante, porque tem alguns autores modernos que negavam isso, assim. Então, assim, é uma coisa bem interessante, porque assim, esse livro aqui está em português, assim, o livro do Ano da Barça, assim. Mas dá para se traduzir para o inglês, para o japonês, para o aramaico, Então, assim, porque por trás do símbolo, né, por trás do veículo de ideia, assim, que é o símbolo linguístico, assim, você tem a ideia, que aqui Aristóteles chama a paixão da alma. Né? Qual a palavra que está aí no espanhol? Passiones del alma. É paixão. Sim, não, é porque, não sei se é isso que em português costuma dizer impressão. Impressão. Pode ser impressão sim, uma impressão da alma. Na verdade é uma ideia, né? Quando eu estou falando aqui, assim, tenho uma ideia que eu tento passar, assim. Essa ideia assim, é anterior à linguagem, assim. Que a gente consegue perceber, por exemplo, se eu estivesse falando em outra língua, se tivesse alguém falando em outra língua que eu entendesse assim, eu entenderia a ideia por trás daquela linguagem, né? É interessante que o ser humano, como ele tem a linguagem como um modo primordial de expressar as ideias, né? Como ele é um composto de corpo e alma, assim, então a gente não pensa muito nisso aí, mas assim, por trás do sensível, né, do auditivo, assim, tem aquela ideia, assim, né? Por isso que eu estou pensando no caso da impressão e da paixão, né? O que é paixão? Paixão é sofrimento, né? É sofrimento. É uma coisa que a pessoa o que é o sente, o sofrimento da alma aí? É o que impressiona ela. O que impressiona. Por isso que eu estou pensando no sentido da... talvez pudesse traduzir assim como impressão, né? Mas eu acho que me parece que São Tomás usa também esse termo paixão nesse sentido, assim. Deve ser. Então, você pega aqueles livros mais antigos de filosofia, da cimentorista, eles usam o termo paixão, mas não no sentido de sofrimento. É como Não no sentido atual, né? Por isso que eu estou traduzindo. No sentido atual seria sofrimento, né? Não, no sentido atual, paixão é outra coisa. Assim,
Então, mas está assim, Quer dizer, são várias coisas, né? Mas no sentido filosófico seria isso aí, tá? Seria algo que a pessoa sofre, assim, algo que a pessoa é passiva, né? Vem de passiones, né? Ela recebe a ação. Ela recebe a ação. Por exemplo, Nosso Senhor, ele aceitou a passo, ele aceitou ser sacrificado. Então, 3 coisas nos propõe Aristóteles, pelas quais se conhece uma quarta. Nos fala de palavras escritas, palavras orais e paixões da alma. E por meio deste conhecemos as coisas. Estas honras, honras é o que mesmo? Essas o quê? Honras. Será coisas? Será que é? Essas coisas estão cheias de palavras escritas. Folhas, né? Essas folhas. H-O-J-A-S. Folhas, Estas folhas estão cheias de palavras escritas que são sinais das palavras orais pronunciadas em classe. Temos referido assim a muitas coisas: cachorro, gato e ursos polares. Mas o mais importante que aqui diz Aristóteles é que as palavras escritas e orais não se referem diretamente às coisas, mas que os fazem por meio de certas paixões da alma. Sobre estas paixões da alma, sobre as paixões da alma, em las que consiste o pensamento, devemos reflexionar. Sobre essas paixões da alma, as quais consiste o pensamento, devemos reflexionar. Ficou bom? Refletir, né? Refletir, isso. Reflexio significa volver para trás. Estivemos pensando nas coisas, agora voltamos para trás e pensamos no que estamos pensando. Aristóteles diz que as palavras são símbolos, ou signos, ou sinais das paixões da alma, nas que consiste o pensamento, e que estes signos não são idênticos para todos os homens. Isto é evidente, porque as letras e as vozes são signos convencionais, e outros homens usam outras linguagens, o inglês e o francês. Das paixões da alma, ao contrário, diz que são imagens das coisas, e que são idênticas para todos os homens. Ele fala aqui na nota de rodapé: imago, que se forma por síncope de imitago, que vem de imitor. Quer dizer imitar, com a raiz iem, com a aspiração silvante sim, se forma simples, que é o similar, né? Isto já não é tão evidente, mas não é muito difícil vê-lo. Sinal de que é sempre possível aprender uma língua dos outros, e muitos que falam diferentes idiomas se põem de acordo para pensar o mesmo sobre uma coisa, mostrando que as imagens concebidas dessa coisa são idênticas. Ademais, a imagem se forma pela impressão que deixam as coisas sobre os sentidos. Por isso, Aristóteles as chama de paixão. Aqui, ó. Agora, bem, os sentidos são os mesmos para todos os homens, portanto, as imagens também. Então, por isso que ele chama paixões da alma, por causa da formação. É a impressão mesmo que deixa sobre os sentidos, que as coisas assim, elas formam uma imagem, né, que deixa nos sentidos, formando a ideia, né? Então por isso que ele chama de paixão da alma, né? Alguma pergunta, alguma coisa assim? Vocês entenderam isso aqui? Isso é muito profundo. Isso aqui é bem interessante, assim. É aquilo que ele falou mesmo, que assim, as ideias, assim, o ser humano ele começa a conhecer com os 5 sentidos. Então, isso daí depois ele vai falar um pouco a respeito do que os 5 sentidos formam, assim, só adiantando um pouquinho assim. Então, ele tinha explicado bem isso pra gente, assim. Os sentidos, eles formam como se fosse um fantasma, assim,
da coisa em si. Assim. Por exemplo, eu vejo esse livro aqui, imagino que eu nunca tivesse visto um livro na vida. Aí eu ia olhar, ia sentir o peso, ia sentir o cheiro do mofo, que o papo está cuidando, ia ver as cores aqui. Se eu quisesse lamber o livro assim, ia sentir o gosto do livro. Pode. É uma forma de apreensão. Não, assim, tudo bem. Assim, geralmente assim, a apreensão que a gente faz normalmente são pelos os dois sentidos principais, né? Visão e audição, assim. O tato também é bem interessante, assim. Os outros, o olfato e o paladar, assim, eles são importantes também, mas não são tão para a formação mesmo do fantasma. E aí o que acontece? Eu formaria um fantasma disso daqui na minha mente. Aí depois teria uma coisa dentro da mente que chama intelecto agente, o intellectus agens. O seletor, né? Aí ele, o que ele faz? Ele pega e despe esse fantasma, essa imagem de tudo que é acidental, assim, fica só com o essencial. Não, mas eu acho que você faz isso não só com um. Você vai ter que ver vários iguais, vários livros. Ele vai fazendo essa seleção. Isso, porque ele vai aperfeiçoando. Vai eliminando os acidentes. Isso, porque um só talvez eu pudesse. Eu falar assim, esse daqui é um livro. Aí eu nunca tinha visto um livro. Eu poderia achar, então todo livro é vermelho, tem escrito 2001, livro do ano, assim. Porque nunca tinha visto um livro, assim. É aquela história do pato, né? Do pato preto e do pato branco, né? Isso aí. Pato Donald e o Pato Lino, assim. Então, numa região onde só tivesse Pato Donald, assim. Aí você liga você pega a religião, isso já fala, a consciência dos olhos, isso tudo influencia isso. Isso também. Só de você pensar, você já pecou. Por quê? Porque foi ele que nos fez, né? Então isso é muito bem. Passa por isso daqui. Muito fala da tríplice concupiscência. Tem um artiguinho meu lá no site, lá no blog lá, assim, sobre eu estou relacionando a tríplice concupiscência com os 3 votos evangélicos, né, os conselhos evangélicos. Imagens e conceitos. Podemos ir, então? Vamos lá. Refletindo, então, sobre as paixões, ou elas é pegadas, né? Huelas. Quem tem um dicionário de espanhol? Eu acho que é pegada. Deve ser pegada, porque você traduz que apoio as coisas. eu acho que é pegada que a coisa deixa na alma. Eu acho que é pegada. Rastro, né? O rastro, Willa, com 2 L's. Acha, doble L, A, S. Pegado, isso mesmo, né? Tá. Refletindo então sobre as paixões ou pegadas que a coisa deixa na alma ao ser conhecida, que são, diz Aristóteles, como imagem da coisa. Podemos distinguir uma dupla imagem. A imagem formada a partir das impressões. Ele vai explicar aqui, eu estava explicando antes, é ótimo. A imagem formada a partir das impressões recebidas pelos sentidos, chamada imagem sensível, ou imagem a secas, ou fantasma, pelos escolásticos. Aí ele fala aqui no rodapé, fanos significa claro, daí diáfano, e daí luminoso, brilhante, que está à vista de todos, célebre, manifesto, evidente. Daí se forma fantasia, ação de mostrar-se, aparição, e de ali fantasma, fantasmatos, aparição, visão, sonho, imagem oferecida ao espírito por um objeto. Interessante, né? Tem uma oração que fala do fantasma noturno. Acho que é um hino de completas. É um hino de completas, né? Fala do fantasma. Completas, exatamente. Quando os monges vão dormir, sempre pede para livrar dos fantasmas noturnos. Assim. E uma imagem concebida pela inteligência, chamada também o conceito. Oi? Tá.
Então, assim, são duas imagens, então. A imagem que os sentidos dão para a inteligência, que é chamada de fantasma, ou de imagem a secas, ou de imagem sensível. E, a partir dessa imagem, o intelecto ele pega e faz uma segunda imagem, que é também que é a ideia e o conceito. Assim. Ele pega uma imagem de uma coisa assim, despe daquilo que é acidental, assim, deixa só o conceito, né? Só a ideia. Agora, esse conceito aqui que ele fala, ó, a imagem oferecida ao espírito por um objeto. Aparição, visão, sonho. Então talvez seja essa derivação moderna. Talvez não seja visão, então, associada à ideia de algo ruim, mal. De uma alma desencarnada, espírita, assim, né? Uma coisa assim, no papel. Não paro não, papel. Então vamos lá. Imagem sensível. A imagem sensível se vai formando em nós pela conjunção de experiências que temos da coisa. Nela se reúnem de maneira orgânica todos os aspectos alcançados pelos nossos 5 sentidos, acumulados pela nossa memória e comparados entre si. Se refletimos em nosso interior buscando como é a imagem sensível que temos de uma maçã, vemos que combina uma certa variedade de formas e tamanhos próprios de maçãs, uma gama de cores entre o vermelho e o verde, entre o brilhante e o opaco, um tipo de odor característico, uma variedade de sabores de múltiplos aspectos característicos, acidez, doçura, intensidade, muitos dados oferecidos pelo tato, já seja ao tocá-la pelas mãos, textura da pele, peso, consistência próprias, ou ao comê-la, se é arenoso ou não, dureza da pele, etc. A imagem da maçã que comemos ontem se nos apresenta ao espírito como dentro dos limites da imagem da maçã, mas com características definidas com circunstâncias de tempo e lugar. Então, essa daí seria a imagem, seria o fantasmata, né? A imagem sensível da maçã em si, que seria essa conjunção dos 5 sentidos. Assim. Aqui é interessante que ele usou um exemplo bem interessante, porque assim, a maçã não só a gente toca ou vê, ou escuta o barulho quando a gente morde, né? A gente também sente o gosto, sente a textura. Uma vez eu estava vendo um vídeo do padre Paulo Ricardo que ele fala: nós vivemos num mundo de acidentes. Interessante, Sim, porque na verdade assim, a gente conhece mais o acidente. O conceito ou ideia, em câmbio, ou troca, em troca, né? Ao contrário, que cai em nosso espírito por obra da inteligência como imagem intelectual da coisa de tudo aquilo que nos oferece os sentidos, só o essencial. Então, o conceito, a ideia de tudo que a imagem sensível nos oferece, a inteligência ela tira o que é essencial, ela desce para o essencial do ocidental, né? A obra da inteligência consiste, como dissemos, em descobrir o essencial, a quididade, entre tudo aquilo que sentimos da coisa. De toda a rica experiência alcançada da maçã, rica em mais de um sentido, entende que é essencial uma substância, parte de outra substância maior, a árvore. Entende que é vivente, como vida vegetal, entende pertence ao gênero das frutas e entende, por fim, que todas as gamas de sensações associadas ao fantasmata da maçã são variações acidentais do que essencialmente é uma mesma espécie de coisa, a maçã. Conclusão. A imagem e o conceito são, então, em um aspecto o mesmo e em outro aspecto muito distintos. Porque assim, eles são baseados na coisa em si, né? na realidade, na res. Então, os sentidos formam a imagem
e dessa imagem o intelecto forma a ideia. Isso ficou bem claro, né? Isso daí é importante, sempre, né? Tem que ficar... são o mesmo, porque ambos compõem como uma única imagem do mesmo. A inteligência concebe a ideia entendendo o essencial da coisa em a imagem sensível alcançada desta mesma coisa. São muito distintos, porque o conceito é uma simples pegada do essencial da coisa, enquanto que a imagem é uma pegada muito complexa de todos os seus aspectos sensíveis. Como dizia o princípiozinho, o essencial é invisível aos olhos. A abstração. Os escolásticos chamaram abstração ao procedimento pelo qual o intelecto concebe a ideia a partir do fantasma. Abstratio vem de abstraere. A preposição abs faz referência a um ponto de partida ou de origem, já seja local, de desde, ou temporal, depois de. O causal, por causa, a causa de. Abstraere significa, então, trazer desde, trazer de um ponto, né? Separar, arrancar, tirar uma... Mas lá, esquecer? Isolar. Isolar, né? Tem isolar uma coisa desde onde estava originalmente. Pois bem, isso é o que faz exatamente o intelecto para conceber a acuidade. Separa ou isola o essencial de tudo aquilo que lhe oferece a imagem sensível através da coisa. Isso ficou bem claro, então, né? O que o intelecto faz. Trazer para o lado. Mário Ferreira dos Santos, né, que o livro dele de filosofia, que ele fala que é muito bom. Ele vai utilizando as palavras e vai traduzindo. A etimologia dele vai diz isso. Abstrair, puxar para o lado, trazer para o lado. É meio que assim, tem a imagem lá assim, ele quer a essência que está dentro lá da imagem. Então ele tira a capa vermelha, tira a dureza do livro, tira o cheiro de mofo. Exatamente. E fica só com conceito. Ele tem um termo que eu até gosto de usar. Uma vez na aula de sistemas econômicos comparados, eu usei esse termo de um pouco de filosofia. Eu falava sobre como se faz ciência econômica, né? Você cria um modelo de economia, você faz exatamente a abstração. Aí eles dizem o termo de atualizar e virtualizar. Atualizar é que vocês são, por exemplo, eu quando pego esse livro, eu atualizo alguns, eles chamam até algumas notas dele, e virtualizo outras, ou seja, eu puxo para perto, eu trago para mim alguma coisa, alguns elementos do livro e deixo de trás, eu deixo para lá outros. Por exemplo, o livro tem uma capa dura, tem folhas, um certo número de folhas amarrado, folha de papel, sabe? Sim. Mas você nota que no momento que eu digo isso, eu não estou dizendo que a capa é vermelha, que é feita de couro, que o papel é branco, vermelho e amarelo, a gramatura do papel não leva em consideração, se o papel liso, mas você está os acidentes. Você virtualiza, né? Ou seja, põe para baixo, deixa de lado. E põe, enfatiza, ou atualiza. Quanto mais se conhece, mais perfeito ficaria a essência, né? A essência concebida, assim. É aquilo que eu estava falando. Por exemplo, se eu nunca tivesse visto um livro, eu olho, então esse daqui é o livro. Todo livro tem capa vermelha. Aí se eu olho aqui esses montes de livro e falo, olha, realmente, meu conceito está exato, olha só. Todos parece um azul e pronto. Aí parece um azul e já meio que quebra, assim. Mas você sabe que é fundamental. Essa questão da abstração eu acho fundamental. É o exemplo que eu acho que o Júlio Verde faz. É fundamental para você. Você conhece esse exemplo? Eu conheci já. Acho que o Zé não conhece. O exemplo que eu acho que é um autor, parece que é o Regis Jolivet, ele fala o conceito assim, se uma região só tivesse pato branco, assim, então a pessoa poderia conceber que assim, seria da essência do pato ser branco, assim. Aí um belo dia que aparecesse um pato preto, aí já ia quebrar meio que um conceito, assim.
Por isso que eu estava brincando, Patolino e Pato Donald. Então, Pato Preto e Pato Branco. Mas o Patolino e Pato Donald é dele também? Não, esse aí já foi meu. Ah, foi uma contribuição sua. Eu estou inspirado em você, que você que gosta de banda desenhada aí, então eu peguei já. Banda desenhada. Portugal. Em homenagem à Dona Beatriz. Mas esse negócio de abstração, acho que a primeira aula de qualquer curso tinha que ser dado aí, para qualquer jovem. Essas partes que a gente está estudando são aquelas que o padre falou que seria interessante dar no segundo grau para todos os estudantes. Acho que antes até. Esse problema que o Rodrigo estava brincando hoje, assim, a mulher espirra, o outro diz saúde, o outro grito diz educação. É o problema de você. Eu zero do Ipiranga. Então as pessoas criam uma imagem de uma realidade a partir do conceito que já é desvirtuada, né? Porque não sabem o que é abstração. Os jovens não sabem. Você está falando para eles o que é abstrair, estão fazendo isso, você está dizendo isso. Abstrai isso, fala isso. Mas não sabem. Abstrai isso. Eu acho que não tem uma passagem assim bem sucedida na infância, porque quando a gente é grande a gente não consegue trabalhar muito com abstração. A gente trabalha mais um é dois, tem que ser uma maçã com mais uma maçã, assim, porque você não consegue. Sim. Não, mas vai crescendo com o tempo. Pois é, mas eu estou achando assim, é que não estou conseguindo fazer essa passagem. Eles são infantilizados. Não, mas sabe o que é um erro você dizer isso? Porque se você pede uma criança assim, desenha um cavalo, ela vai desenhar um cavalo. Ela desenha um conceito de cavalo, um cavalo abstrato. Ela não vai desenhar um cavalo da fazenda da minha avó, não é assim. Mas o tipo de educação que tem hoje é para trabalhar. Não, mas isso aí não é para educação. Por exemplo, Você faz isso na de matemática, faz isso. contar no dedo. Você pega os lápis, Porque ela não tem conceito de número. Exatamente. Não é? Não tem a abstração do conceito de número. Você vê o número 3, você sabe que são 3 dedos. Você não lembra mais do 3 dedos, precisa mais daquilo, né? A criança precisa. 3 é 3, qualquer coisa. Não sei, é o Zília que tem contado mais crianças aí. Afirmar mais isso do que eu, mas é o. Você vê que criança com 5 anos, ela sabe o que é uma bola. Uma bola. Não, realmente o padre Calderone fala isso, né? Que é característica do sábio, assim, conhecer o que realmente é. Né? Então, muitos são os homens que ficam naquele conhecimento meio da. Ficam só na imagem, né? Não conseguem abstrair da imagem a ideia, né? E é muito disso, assim. Aí essa sociedade nossa, assim, que é também um pouco infantilizada, assim, né? Você vê, uma sociedade altamente infantilizada. A população está esperando que o governo dê casa para morar, dê escola para todo mundo estudar, dê vaga na universidade, dê não sei o que mais. Isso daí, assim, o governo Ninguém tem que conquistar mais nada. Papai bonachão. um papai bonachão, assim, né? Que vai dar papinha assim, papinha vai soprar papinha para não queimar a boquinha da criança, assim, né? Eu falo lá em casa, eu digo assim, o que a igreja conseguiu tirar a barbárie do ser humano em 2000 anos, em uma geração a mídia contribuiu para com todo o trabalho. Mas é que o mal ele é mais difuso, né? O mal ele Você penetra mais piorar rápido. as Assim. coisas é rapidinho. Né? É, agora para melhorar. Construir é pior do que destruir. Nós temos uma tendência. Do tipo, se eu quiser estragar minha amizade com o Daniel, agora é rapidinho, 1 segundo, né? Agora, se depois. Apesar de construir em anos e anos, assim. Depois para reconstruir isso aí, né? Com certeza. A universalidade dos conceitos. Vamos então para os universais. Vamos discutir os problemas universais lá. Como é que chama aqueles santos lá que As discutiram? igrejas universais. Nominalista? Os nominalistas, né? Assim. Guilherme de Ockham, né? Guilherme de Ockham. A propriedade principal que descobrimos em nossos conceitos das coisas ao refletir sobre elas é a universalidade. Este é o substantivo abstrato de universal, que, a sua vez, é uma adjetivação do substantivo universo. É uma palavra composta, uno versus, com a que se traduz os termos gregos compostos por kata, faz em ordem a, e olon, totalidade. Universal, kata, olon. Católico. É o católico, né? Isso. Universal traduz especialmente o termo católico, geral, universal, utilizado por Aristóteles juntamente para indicar a propriedade das palavras
que significam o que é comum ou general. Universale est, diz Aristóteles, quod pluribus inesse natum est, livro da Metafísica. Ao refletir, por exemplo, no conceito do homem alcançado pela abstração da complexa imagem que os sentidos nos haviam permitido formar-nos acerca dos homens, achamos que é uno e simples, e que se diz de cada um dos homens, significando o mesmo em cada um deles. Pedro é homem, João é homem, Tiago é homem. Poderia surpreender que digamos algo uno e o mesmo das coisas que existem, independentemente uma das outras. Mas, por pouco que pensemos, já não nos surpreende, porque a surpresa já a tivemos antes. Quando descobrimos que há coisas que são essenciais ao mesmo e o que, ao menos, tem certos aspectos essenciais comuns. Como Pedro, João e Tiago, fora da distinção numérica de substâncias, somente se distinguem pelos aspectos acidentais, quando a inteligência entende quod quid sunt, ou seja, a quididade de cada um deles. Fica uma única impressão, uma única pegada do que são os três e todos os demais homens que se conheçam. Então, aqui ficou bem entendido a universalidade dos conceitos, assim. Isso daqui é bem interessante, assim. A primeira operação do intelecto é, então, aquela pela qual entende quid sive res, o que a coisa é. Ou seja, a quididade ou a essência da coisa. A alcança a partir da imagem, ou fantasma, ou fantasmata, na qual se acumula a experiência sensível de cada classe de coisa. O processo de obtenção da abstração, da abstractio, pela qual... o processo de obtenção é a abstração, é a abstratio. Pela qual se deixa de lado o ocidental e se entende o essencial. A impressão apegada ou imagem espiritual que cai no intelecto se chama conceptus, porque assim como uma mãe concebe ao filho, com a alegria de haver dado à luz uma imagem de seu amado esposo, assim também a inteligência concebe a quididade com a alegria de haver iluminado o essencial como imagem do amado ser do real. Nossa, essa frase é bonita, é do Compêndio de Teologia do São Tomás, né? Muito interessante, São Tomás foi bem feliz nessa afirmação. E é aquilo que eu estava falando outro dia, quem estava? Acho que o Rodrigo, o Sandro estava no carro, a Graça também, né? A respeito da alegria, ou da piada, né? Do sorriso, do riso, assim, né? Que seria aquela alegria de aprender uma verdade oculta, assim. É um pouco disso também que ele fala aqui da alegria, né? De conceber a quididade, né? A essa primeira operação do intelecto se chama simples apreensão, ou intelligentsia indivisibilium. Está aqui a citação, está tudo em latim, então eu vou ler. Inteligência indivisível, né? Indivisível. Inteligência ou apreensão, porque escolhe, legit, ou capta o essencial dentre inter o acidental. Dientre, acho que dentre ou dientre. Inter. O indivisível ou simples, porque a ideia ou conceito do essencial é algo uno e simples, enquanto que a imagem sensível da que se obtém é algo muito complexo. Para sermos mais precisos em nossa reflexão,
assinalamos que a simples apreensão se distingue do conceito quiditativo, como a ação ou operação se distingue da obra feita. O conceito quiditativo é uma obra imaterial que permanece no intelecto como pegada ou imagem intelectual da coisa, alcançada e como construída pela abstração da simples apreensão. É admirável a miséria e a grandeza da simples apreensão. É admirável sua miséria, porque deixa de lado uma infinidade de aspectos da realidade, mas é admirável a sua grandeza, porque alcança o essencial.